como a igreja permitiu o crescimento da manipulação espiritual. Mas o meu Deus manda te dizer, filha minha, ou dá oferta porque ama, ou dá oferta porque é constrangido, azar o dele. Mas às vezes você tem amigo que fala mal de mim. Você continua sendo amigo dele dizendo, o que isso tem a ver? A liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ali pelos anos 2000, um livro invadiu as igrejas. Chamava-se Autoridade Espiritual, de Watchman Nee. Nesse livro ele ensinava que Deus governa através da autoridade delegada. Ou seja, quando um líder colocado sobre você, obedecê-lo era obedecer a Deus. E aí resistir à autoridade delegada era resistir ao próprio Deus, era como pecado de feitiçaria. Na cabeça de alguns, inclusive, eles pensam que lealdade é um tipo de prisão, então é melhor ser livre, não estar preso a ninguém. Isso invadiu de uma maneira muito grande e esse livro foi uma porta para validar aquilo que já acontecia de manipulação espiritual. onde estão as minhas ovelhas queridas? Qual foi o resultado disso em pouco tempo? A cultura que qualquer contrariedade à liderança seria vista como rebeldia. Então questionar o líder se tornou um pecado gravíssimo, ao ponto de eu chegar a ouvir que era melhor que houvesse adulterado a esposa do que tivesse questionado a liderança. E assim, muitos cristãos aprenderam a obedecer homens sem questionar. Mas esse não é o padrão bíblico. A autoridade na igreja existe sim, mas ela está condicionada e sempre subordinada à verdade da palavra em Cristo Jesus. Lembremos sempre de Atos 5:29, que diz que antes importa obedecer a Deus do que os homens. Ou 1 Pedro 5, que ensina que os pastores devem servir o rebanho e nunca dominá-los. Quando a liderança livre se torna absoluta ou quase absoluta, o evangelho perde totalmente sua centralidade e Cristo cada dia mais vai sendo ofuscado. O medo toma o lugar da liberdade e a voz do homem vai cada vez mais se colocando sobre a voz de Deus. Só que não parou por aí. Já havia manipulação, foi aumentada com autoridade espiritual. Me lembro bem quando eu decidi me desligar daquela igreja. O pastor presidente, ele me chamou de desleal. Disse que eu estava dividindo o corpo de Cristo e que eu ia carregar uma mancha que nem o sangue de Jesus era capaz de apagar. Com essa palavra, ele amedrontou a todos que estavam ali. Inclusive, espalhou isso dizendo aos outros membros da igreja que não tivesse nenhum tipo de vínculo ou relacionamento comigo. E ainda me disse que se eu quisesse ser membro de alguma outra igreja, eu teria que mudar de cidade ou de estado, porque era deslealdade eu membrar em qualquer outra igreja da cidade. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são como lobos roubadores. Várias igrejas, inclusive a que eu frequentava lá para 2010, deram upgrade nessa questão, com um livro chamado Lealdade e Deslealdade, de um autor chamado Doug Mills, que tinha um combo de 40 livros com esse tipo de pensamento que começou a ser vendido demasiadamente aqui. E aquilo que já era um ensino manipulador se tornou completamente um sistema de controle. Doug Mills se torna um símbolo da autoridade. Eu mesmo li quase todos os livros dessa série. Demorei um pouco, mas ali pelo segundo já comecei a notar todos os absurdos que era contra as escrituras. Todos os textos que ele distorcia para fingir que a palavra de Deus dava base para aquilo que ele estava dizendo. Seus livros eram carregados de ideias humanas e carnais, antibíblicas, que colocava a liderança no centro, o povo em torno dele e afastava mais ainda agora Jesus Cristo e as escrituras. Era uma nova forma de espiritualizar o abuso. E o mais grave de tudo, começou a circular como se fosse uma nova revelação de um ensino bíblico que tinha se perdido. Não havia mais limite. Eu mando, irmão. Jesus deu a igreja pra mim. Quem manda sou eu nesse troço aí. E agora, a dita lealdade se torna pura idolatria. Milhares de cristãos começaram a confundir a fidelidade a Deus com uma obediência cega e irrestrita aos seus líderes. Pastor, você não questiona. Pastor, você não discute. Se você fizer isso, você não é ovelha, você é bode. Ai dos que destroem e dispersam as ovelhas do meu pastor, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Passaram a manipular completamente seus liderados em todas as questões financeiras, emocionais, políticas, usando todo o rebanho para o seu bel prazer. Então, pastor, teve uma reunião com discipuladores. Aí nessa reunião deram um carnê para cada discipulador e esse discipulador tinha que repassar para os líderes. Nesse carnê, cada um era responsável por conseguir 10 votos para o determinado candidato, que na época era... A igreja alegava que eles tinham que entrar dentro da política para conquistar a cidade de...
e um dos pastores da igreja teria um cargo dentro da prefeitura. No dia da reunião eu lembro que eles falaram assim, isso é errado? É errado, mas todo mundo faz. E além disso, no dia eu tinha que levar as pessoas para votar, eu tinha que buscar na casa, levar até o local de votação. Você tem que entender uma coisa, eu não estou falando de uma denominação específica, lógico, há locais que são muito piores do que outros, porque é uma cultura geral, mas boas igrejas históricas, dentro de alguma delas existiam líderes manipuladores que usaram todas essas táticas para fazerem o que fizeram. Ou dá oferta porque ama, ou dá oferta porque é constrangido, azar o dele. Igreja não é véu pra ter transparência. Ah, mas eu não sei o que o pastor faz com o dinheiro do dízimo. Você nem tem que saber, mano. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de obedecer um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Dominaram a igreja, trocaram o nome, tornaram a igreja algo de família, tudo isso com a ideia de, olha, eu tenho que honrar o meu líder e ser leal. E aí, o que aconteceu? As igrejas protestantes voltaram a ser católicas, porque agora elas têm um papa que se tornou o cabeça da igreja. O pastor Luiz chega a dizer, olha, a sua lealdade, mesmo que você mora nos Estados Unidos e a vida é em Goiânia, sou eu, o presidente da igreja. E eu quero falar agora de alguns sinais de manipulação espiritual. Então, o primeiro é o discurso manipulador, que ele acaba controlando qualquer narrativa. Aqueles que estão contra ele começa a vazar coisas particulares daquela pessoa. Algo que a pessoa confiou a ele em segredo, abriu o coração, anos atrás, quando eles estão em conflito, ele vaza como se fosse hoje. Vou dar um exemplo bem simples. Alguém abriu o coração, estava passando por dificuldade no casamento, a um pastor. Passaram-se os anos, isso não está mais acontecendo. Mas quando essas duas pessoas entram em conflito, o líder chega a dizer, olha, ele mesmo veio aqui falar que está passando problema no casamento, ele não consegue dar conta nem no casamento. Ele traz aquilo do passado como se fosse agora. Se torna atemporal. Qualquer coisa que você confiou a ele, que você contou, ele guardou na manga para usar contra você no dia da sua dificuldade. O líder se torna um guru. Nada pode ser feito sem ele. Você não pode tomar decisões mínimas. Quando você vai viajar, aonde você vai morar, tudo passa agora pelo crivo da liderança. Ah, você também não pode aprender nada fora daquilo que ele ensina. Só pode aprender dele. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Ninguém pode brilhar mais do que ele. Qualquer pessoa que comece a se destacar, ele vai ter uma revelação de mandar essa pessoa para bem longe ou vai criar problemas com ela. A gente teve uma reunião na igreja com os líderes e com alguns pastores, e o líder que estava fazendo a reunião deixou bem claro que quem tinha que brilhar ali era o líder. Se alguém tivesse alguma ideia boa já era suficiente, mas que não era para tomar a posição de líder. O nosso papel era levantar todos os argumentos para que o líder brilhasse. E isso quem estava falando era o líder que estava fazendo a reunião. Só ele tinha que brilhar ali. Ele nunca diz onde ele aprendeu. Ele nunca apresenta fontes. É como se todo o ensino nasceu dele. Ele tem o ensino mais refinado. Você não pode aprender com outra pessoa, e mesmo que ele aprendeu com outra, jamais ele dirá. Por isso que alguns chegaram a responder processo de plágio. Estágios ainda maiores, ele vai colocar a lealdade a ele, como se fosse lealdade a Deus. Ele vai juntar essas duas coisas. Se levantar contra ele é como se levantar contra Deus. Todo mundo deve contar as coisas pra ele ficar sabendo das coisas que acontecem por trás, pra poder atacar as pessoas e guardar histórias da manga pra usar contra ele. Muitas pessoas acham que falar coisas pra mim é fofoca. Uma pessoa leal não esconde informação. Quando ele percebe que ele pode estar perdendo alguém, ele vai usar empregos, cargos, ministério, pregação para comprar as pessoas. Ele promete coisas que é impossível ao homem cumprir. Se você participar disso aqui, o que você pedir, Deus vai te dar. Agora, pode pedir. Ele não pode, de fato, dar isso. Não está no poder dele. Mas ele vai agir assim porque uma outra pessoa vai dizer que recebeu. Ele vai usar essas duas pessoas de 3 mil como testemunho. E quem não recebeu foi o quê? Você não teve fé suficiente. Manipulação, para todos ficarem na mão dele. Além de que ele vai querer um compromisso absurdo. Total controle de sua vida. Ao ponto que você vai achar que descansar, ter momentos em família, passear, é falta de compromisso. Você vai ficar se sentindo mal. Ele não vai ligar que isso destrua a sua casa, desde que você mantenha a fachada que tá tudo bem. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Qualquer pessoa que saia da igreja, ele vai destruir a reputação. Quanto maior a função dele, pior isso vai ser. Trazer coisas do passado, inventar coisas novas. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Fora as ameaças. Todas as pessoas que saíram e passaram por qualquer dificuldade, ele vai dizer que é porque saiu debaixo da cobertura, da autoridade dele, isso de ruim aconteceu com ela. Isso vai gerando uma cultura de medo. Outra questão
pessoa manipuladora, ele vai cobrar de você ou de outras pessoas aquilo que nem ele nem a família dele faz. E principalmente, ele vai ensinar qualquer conflito que houver na igreja, lealdade é ficar do lado dele. Filho, você é meu amigo ou é amigo dele? Não dá pra ser amigo dos dois. Não importa a verdade, o que importa é ficar na trincheira com Cristo. Quando, para cristãos, a verdade não importa, nós já estamos longe de Cristo há muito tempo. O protestantismo nasce da busca pela verdade. Ele vai isolar você de família, de conselheiros maduros, de outras pessoas, para você acreditar que só ele tem a resposta. E ele vai espiritualizar, por exemplo, caprichos pessoais dele. Então ele vai dizer que Deus dá ali coisas para ele só porque ele desejou. Porque era um avião, eu achei que não ia ter e Deus me deu aqui um presente com o dinheiro de vocês. Ele nunca vai pedir perdão e admitir um erro. Ele vai comprar as pessoas, ele vai dar algum presente se o erro foi grave, mas ele não admitirá. E sempre ele vai ser bonzinho às vezes com pessoas sozinho, mas no grupo ele vai humilhar pessoas em reunião para gerar medo, para que ninguém o enfrente. Eu lembro que quando eu fui enviado para começar uma igreja no interior, o pastor me disse assim: olha, Darcio, as coisas davam certo aqui para você, você estava debaixo da minha unção, mas agora lá você não está mais debaixo da minha unção. E aí as coisas vão ser mais difíceis. Depois eu vi que nada disso era verdadeiro. Nós dependíamos da graça e do poder de Cristo. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Agora eu quero perguntar algo pra você. O que tudo isso faz com você e faz com as pessoas? Quando você pensa em sair, te dá até crise de ansiedade, desespero, medo que histórias suas valem. Meu filho vai ficar doente e eu vou passar necessidade por causa que eu saí debaixo da cobertura. Tudo isso vai vir na mente e o desespero vai tomar conta. E qualquer coisa que der errado, sua mente carnal pensa: será que isso aqui deu errado porque eu saí? Aquela palavra lá? É assim que a manipulação se perpetua. Eu conheci pessoas que saíram, criticaram e depois voltaram, porque ele achava que tudo que deu errado é porque ele saiu debaixo daquela cobertura. Se você acreditar nisso, você está preso. Não é correntes visíveis, mas é do medo, da manipulação, da vergonha, da culpa. Só que saiba de uma coisa: isso não é evangelho, isso não tem nada a ver com Bíblia e nada a ver com a fé em Cristo Jesus. Isso é abuso e Deus jamais aprova isso. Talvez você tenha vivido isso. Tudo isso em nome de Deus e agora você tem até uma dificuldade com a igreja. Eu não tô aqui para dizer que a igreja local não é importante. Ela é sim, é necessário. Você precisa não estar em locais manipuladores, procurar uma boa igreja bíblica e servir ali colocando limites. Você precisa entender que essa manipulação é errada e é pecaminosa. Se você entendeu que o evangelho era obedecer cegamente, se calar, nunca questionar, não conferir na Bíblia, aprendeu errado. Pastor, você não questiona, pastor, você não discute. Se você fizer isso, você não é ovelha, você é bode. Eu preciso te lembrar de algo que talvez você esqueceu. Você não é propriedade de ninguém. O nosso dono, o nosso Senhor, o nosso Salvador é Jesus Cristo. E a nossa regra de fé são as Escrituras. A igreja local é sim, é boa, é importante. Você deve frequentar uma boa igreja bíblica, correta, onde a liderança tem limite. O Senhor Jesus não morreu na cruz para que nós ficássemos presos no controle de homens. Nós temos um dono e esse dono é Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos comprou. Foi ele que nos comprou. Nenhum homem morreu por nós. Nenhuma gota. Todos os líderes precisam entender que eles são conservos, eles também são servos. O pastor é servo, todo mundo é servo. Não pare de acreditar que existe uma igreja, um local para você congregar. Agora, você não pode ir congregar num lugar que exige essa lealdade cega. Ou você ou eu colocarmos a nossa vida e da nossa família na mão de terceiros. Não pode, isso é pecado. Ainda existe boas igrejas, ainda existe pastores fiéis, piedosos, mais do que você imagina. Nós obedecemos aquilo que está nas Escrituras. Procure uma boa igreja bíblica fundamentada na palavra. Uma igreja que ama Cristo e leva os homens a Cristo, às Escrituras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Se arrependa urgente. O Deus que salva, ele também é o vingador. Ele fala: minha vingança. E cada um que abusou da igreja de Cristo, que manipulou pessoas que foram salvas pelo sangue do Cordeiro, eles vão prestar conta. Se você não arrepender e continuar vivendo assim, o Senhor vai acertar com você. Se não nessa vida, no porvir, no juízo final. E você que foi ferido, se sentiu manipulado, está em um momento difícil, volte para o bom pastor. Lembre-se, João 10, 14 e 15 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem e dou a minha vida pelas ovelhas. Foi ele que deu a vida dele por mim e por você. Não sejamos leais a ninguém nesse nível. A nossa lealdade total é a Jesus Cristo. Nós devemos amar e obedecer a palavra de Deus e não a homens.
Pra você que assistiu todo o vídeo, tá pensando, será que eu faço parte de um lugar manipulador? O que você precisa fazer? Você vai ficar de 30 a 45 dias sem frequentar essa igreja, vai procurar uma outra igreja, vai frequentar só o culto. Não vai ficar comentando ou maldizendo lá pra ninguém. Você vai ler a Bíblia nesses dias, vai gastar tempo em oração e ouvir bem a mensagem. Depois de um tempo de deslocamento sem estar lá, sua mente vai entender melhor, pelo poder do Espírito Santo, através da oração, se você está num lugar assim ou não. E aí sim você vai poder tomar uma decisão melhor pra sua vida. Deus te abençoe.